Qual a vantagem de ter um carro elétrico e um carregador? Por que existem modelos? Hoje nós temos, então, o Homem, depois nós temos o City e o Buses, que o que ele faz? Ele tem a questão de um gerenciador, onde conectado à internet, ele vai informar a localização que ele está. E se eu chegar lá e tiver alguém utilizando? Pelo app, eu consigo mandar uma reserva. Se alguém for lá colocar para carregar, ele não carrega. Até você chegar com o seu veículo, colocar lá para carregar. E também você pode vender o tempo de uso. Então ele pode, com QR Code, colocar lá na frente, vai liberar o equipamento. Depois, quando ele sair, vai informar a quantidade de tempo que o veículo ficou lá, e aí vezes R$1,20, R$2,20, legal, que vai gerar um valor descontado do cartão de crédito do cliente, ou adicionado no condomínio do morador também. Então, ou seja, pode-se usar uma garagem compartilhada. Legal isso aí. Abre um leque de cenário para colocar o produto. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso MAcast, nosso podcast onde a gente vai falar bastante sobre tecnologias, tendências de mercado. E hoje, para começar, a gente tem aqui a ajuda da nossa especialista Vanessa. Olá pessoal, tudo nosso certo? Especialista Renato. Olá pessoal, tudo bem? E nosso convidado André Vinícius da Intelbras. Tudo bom? Bora. Perfeito, gente, é isso aí. Hoje a gente vai começar, o assunto de hoje a gente vai começar falando sobre a linha de carregadores veiculares da Intelbras. E para isso eu já vou jogar a primeira pergunta aqui. Eu queria um panorama geral, André, um panorama geral de mercado. Fala um pouco sobre a linha de carregadores, para a gente entender um pouco o que é isso, como está a situação atual do mercado. Vamos lá. Beleza. Bom, hoje o mercado está bem aquecido aí pela a quarta vez que está vindo os veículos elétricos, né? Então, já é o veículo elétrico, na realidade, já é velho, né? Lá dos anos 1880 lá. Opa, pertinho. Né? Eu não Bem tinha pertinho. nascido ainda nisso aí. Eu acho que eu estava próximo. Não parece. Tava tranquilo aí nessa época ainda. Então, o que acontece? Ele veio para ficar o veículo dessa vez. As outras vezes, as gerações foram morrendo ao longo do tempo por causa da autonomia. Né? Então, hoje, nós temos veículos aí com autonomia grande, com os carregadores específicos para cada veículo, né? Onde que a gente vai estar falando. E hoje, por o mercado estar aquecendo, próprios estados, por exemplo, São Paulo, é obrigatório ter as novas construções residenciais, condomínios residenciais ou comerciais, de a garagem verde. Né? Então, onde vai ter um estacionamento lá, tendo um carregador para o veículo. Esse negócio de garagem verde aí, tô achando alguma ligação com a Intelbras aí, não tem não? Não. Esse negócio de verde daqui, mais verde, tanto verde. Coincidência. É por isso que eles escolheram o verde, eu acho. Isso aí tem jogo aí, viu? Tem jogo aí. Né? Então, assim, hoje nós estamos contando com em torno de 126 mil veículos até o final de 2022, né? A gente teve essas informações e a tendência é de até 2 milhões até 2030. Né? Bastante. Por que isso aí? Porque algumas fábricas, tipo a Ford, na Europa, em 2026, ela está programada para não ter mais carro combustão, não fabricar mais carro combustão. A Volvo até 2030, né? A Fiat até 2030. Então, quer dizer, isso acaba aquecendo mais o mercado. Vem essa parte tomando a vez do carro a combustão, né? Então, o mercado está bem aquecido nesse quesito. Eu vi um vídeo, embora não pareça, né, por causa da idade, mas bastante TikTok, né? Ali olhando, né? Renato Blogueirinho. Blogueirinho. E aí eu vi lá uma reportagem de uma moça falando que as baterias agora tá vindo uma tecnologia nova aí com mais armazenamento ainda, né? Sim. Sem autonomia lá, vamos dar um exemplo aí, eu não sou conhecedor dessa área, né? Mas a autonomia, digamos que era 5 horas, né? Ou 1.000 quilômetros, sei lá, 500 quilômetros. E aí com essa tecnologia nova tá vindo bem dizer, dobrando, né? Tá indo lá quase 1.000 quilômetros, né? Ou
1000 horas carga, não sei te dizer. É KM, né? Em Isso, KM. em daí KM mesmo, né? Ah, legal. Então, isso até é interessante a gente conversar, porque hoje a parte do veículo elétrico, como quem é piloto, né? Sim. Ele faz um plano de voo, né? Eu vou parar em tal lugar, vou abastecer, por esse tempo, conto meu tempo de viagem, né? Então vai ter que Quem ter mais vai que ter quinta carro série pra dirigir. elétrico? Isso. Ah, vai ter que fazer a quinta série forte, né? Pode. Vai ter que ter Que essa época parte. é isso? Vai ter que ter essa parte de planejar a viagem, né? Sim. Saber que ele vai ter que parar em um posto de eletroposto, né? Ficar 40 minutos ali carregando para ganhar mais tanto km, né? Também tem carregadores que leva de 0 a 80 em 40 minutos, né? Hoje a Intelbras não tem esse produto, mas já está em teste, em roadmap, né? Tá. Então, tem essa parte aí que o pessoal vai ter que acabar aprendendo a criar rotas, né? Certo. Também outra coisa que... Só deixa eu te interromper um pouquinho, André. Tu comentou ali no início, até essa pergunta do Renato foi relacionado. Tipo, tu falou no início que a diferença entre gerações era a autonomia. Isso. Tá. Então, essas gerações que criaram, então, foi conforme a tecnologia da bateria que vai ser colocada dentro do carro. Exatamente. Claro, N outras coisas, né? Mas a principal era a autonomia, era a bateria, né? Tá, que não te dava uma boa... E os carregadores, então, na verdade, eles estão dimensionados para deixar essa vida útil da bateria mais longa? Como é que... Boa pergunta. Porque daí tu falou, ó, o cara vai ter que ter um plano de voo do veículo dele. Então, na verdade, ele vai ter que cuidar, então, essa parte da vida útil, quanto tempo vai ter o carregamento, e depende também do modelo que ele vai ter, então. Do carregador. Na verdade, hoje, o inversor, o carregador mesmo, está no veículo. Quando se carrega com uma tensão corrente alternada, vamos dizer assim. Tá? Então, ele retifica para corrente contínua e carrega a bateria. Com essas informações que o inversor recebe, ele vai informar para o carregador, o gerenciador, né, o nosso produto, dizendo, eu preciso mais potência, mais tensão, preciso menos corrente agora. Então, assim, sempre a gente diz de 0 a 80, vai levar X tempo. Por quê? Se você pensar no seu celular, quando coloca para carregar, muitas vezes ele chega até 80 ali rapidinho. Depois ele leva quase 1 hora para ele completar 100%. Ah, então tem essa mesma situação do celular que ele dá bem parecido. A potência até os 80 e depois ele vai... Por que isso? A bateria aquece até 80. E aí, para chegar a 100, ela tem que esfriar para chegar e carregar correto e proteger a vida útil da bateria. Tá. Né? Então, a gente não pode até chegar a 100% com a bateria quente. Então, tudo isso, o usuário não vai se preocupar com isso. O inversor vai fazer isso, vai o fazer carro esse papel, e o nosso carregador. Vai ter inteligência para saber que ele tem que Exatamente. que tem que esfriar, que tem que fazer toda... Exatamente. Legal, legal. Isso. E dentro disso, assim, então, a gente tem alguns modelos aí no mercado, né? Mas quais seriam os principais modelos que a gente tem? Assim, e qual é a vantagem principal de tu ter, de repente, um 100% elétrico para um híbrido? Hoje nós temos em torno de... São 3 carros elétricos. Vamos lá, 3 tipos de carros, né? Um deles é o híbrido não plug-in, aquele que não há necessidade de carregar na tomada, né? Exemplo, o Prius, o Toyota, o Corolla híbrido, né? Sim. Ele não é plug-in, ou seja, ele auto se carrega, ele na frenagem ou na redução, né? Nossa, interessante. Eu sabia que tinha ainda mais esse modelo. Legal. Temos provavelmente deva ser o que tem, não é o nosso caso, estudioso de venda de veículo e tal, mas acredito que seja assim o que está mais girando no mercado do que o 100% com autonomia, no caso, digamos 100% bateria. Na verdade, ele tem um índice grande no mercado, ele pega uma grande fatia do mercado porque ele é um veículo antigo.
por exemplo, o Prius que começou com esse Aqui, veículo, o né? movimento, Com essa tecnologia, e ele vem já está na terceira, quarta ou quinta geração. Eu legal, também não sei entendi. dizer, tá? Mas ele já está há tempo, né? No mercado. Nós temos o híbrido plug-in, que é aquele que ele regenera a bateria não com tanta, né, eficiência como os carros o Toyota, o Corolla ou o híbrido, o Prius, mas ele precisa ser carregado na bateria, tá? Desculpa, na rede elétrica, né? E vai precisar dos nossos carregadores, Sim. tá? E o 100% elétrico, né? O 100% que ele roda 100% na bateria. Tem veículos com 210 km de autonomia, veículos de 600, veículos de 150, né? Então, isso cada o consultor lá de venda de veículos que vai informar a necessidade para o cliente, né? Certo. Mas aí a gente tem uma forma, desculpa interromper, mas assim, a gente tem uma forma então de dimensionar, alguma ferramenta, alguma forma de dimensionar qual o modelo ideal, no caso do carregador, né, para cada veículo? Temos sim. Hoje a Intelbras, pensando nisso, ela fez uma calculadora, né? A gente tem no site, tá? Onde você coloca o modelo do veículo, a marca, modelo do veículo e o ano. E ele vai te informar numa ordem crescente, né? De quais são os carregadores ideais. Ela dá opções para tu conseguir. Isso, em tempo e carga. O tempo. E carga também. Entendi. Tá? Nesse carregador, nessa página, você vai acabar tendo todos os carregadores. Por quê? Porque todos os carregadores carregam todos os veículos elétricos. Entendi. Tá? O tempo que vai ser compatível. Né? Por exemplo, um Kwid, a média dele é de 7,4 kW. Inclusive, nós temos um Kwid na MA. Lá no que é mesmo que a gente tem na MA? Na nossa o quê? Peguei agora todo mundo, ninguém lembra, né? No nosso Express. Isso. Nós temos um Kwid lá hoje na MA que faz a entrega da sua, dependendo da região, né? Onde está alocada a filial, ele consegue entregar uma mercadoria quando bota o pedido e em até 2 horas está lá na obra do cliente, já entregando lá. Beleza. E é com o Kwid? E é com Sim. um carro 100% elétrico. Isso aí. Então, até porque a gente vai estar misturando os assuntos, né? Mas é interessante. A ideia é essa, né? Uma das principais vantagens aqui no Rio Grande do Sul, e tem outros estados, é o IPVA zero, né? Então, o carro elétrico não paga IPVA aqui no Rio Grande do Sul, né? Interessante. Aí justifica um pouco o valor ser mais alto, né? Por algum lugar tem que pagar. De algum lugar sai esse dinheiro aí, né? Então, a gente tem outras vantagens, que é 100% puro, vamos dizer assim, né? Ele não vai te gerar fumaça, CO e entre outras coisas, né? Então tem essa grande vantagem aí que não mexer no bolso do cliente, né? Hoje a gente dando uma olhada aí, voltando um pouco para trás em questão de cenário, né? Então hoje uma área, digamos, de ataque para a equipe comercial, para quem está na rua ali, baseado nessa lei que você falou que saiu em São Paulo aí, acredito eu que isso deva... geralmente tem um estado piloto, né? E depois eles começam a jogar isso para fora. Então hoje o ideal aí para a gente poder conseguir colocar o nosso produto lá, seria justamente o condomínio. Com essa linha da área verde, já como uma proposta de futuro que vai vir a acontecer. Exatamente. Pô, legal. Exatamente. E também tem uma outra parte, já que falou na parte comercial, também as duas coisas estão amarradas. Não sobe muito a fatia de veículos elétricos no estado e não sobe muito a venda de carregadores, vamos dizer assim. Por quê? Não compra veículo elétrico porque não tem muitos pontos de recarga. Daí então vai chegar um ponto que eles vão começar então, andando assim, juntos. Por que não ofertar para um mercado? Quem é que vai no mercado hoje e fica menos de 30 minutos? É difícil. É difícil, né? É bem então, difícil. Oferta lá 3 vaguinhas no mercado. Os shoppings tem vários shoppings que já tem a área verde lá para então, assim, as lojas da MA tem, né? Sim, todas as lojas já estão elas. sendo colocadas. Exatamente. Lá pra gente então, poder assim, trabalhar. estaciona o veículo lá, vai fazer as compras, está carregando. Sim. Né? Então, isso também vai para o comércio local, né? Ele vai ajudar a definir
o público, né? Eu vou no mercado X porque ele tem carregador, não vou no Y porque não tem carregador. Ou vou no hotel X porque tem carregador, no Y não, porque Então, não tem. vamos dizer assim, para essa situação, então teria o carregador com maior potência para o carregamento mais rápido. Perfeito. Não pensamos muito bem assim. É interessante esse ponto que você colocou. Por quê? Hoje, vamos usar o Quid como exemplo. Ele é 7,4 kW. Não adianta eu colocar ele num carregador de 22 kW, que ele não vai carregar mais rápido. É só aquilo que ele... É só aquilo que ele consegue 7.4 absorver. era isso. Né? Então, assim, alguns fabricantes possam vir, se tem, me desculpa, né? Não estou aqui para falar do concorrente, mas possa vir ter um nome de um carregador fast. Pode induzir o cliente ao erro. Ele comprar esse carregador e colocar num Quid, um carregador de 22 kW, e aí não vai carregar. Ele vai carregar somente 7,4 kW. Superdimensionando o produto só. Isso. Por exemplo, lá na calculadora, a gente vai colocar o Quid, ele vai indicar qual carregador? O Romen. Por que o Romen? Porque ele é 7,4 kW. Tá? Então ele vai carregar e vai usar, o custo-benefício para o cliente é o ideal, o produto ideal para ele. Certo? Se ele for, vai levar lá, vamos supor, 6 horas para carga total da bateria, né? Se ele for num carregador de 22 kW, ele vai levar 6 horas para carregar. Não vai carregar mais tempo. Ao contrário de um Audi, por exemplo, ele é 11 kW. Né? Se colocar num carregador do Romen, ele vai carregar? Vai. Mas ele vai levar o dobro do tempo para conseguir carregar. Para carregar, no qual o carregador seria o CIT, que seria de 11 kW. O de 11 é um pouquinho modelo diferente aqui. Então tem essa importância de saber, sempre quando for vender um carregador, entender as especificações do veículo. E usar a nossa calculadora. Vamos lá, mas... beleza, tu falou que é relacionado ao modelo do carro. Isso. Mas que nem o Renato falou, o condomínio, o mercado, tu vai ter... Se coloca o Buses, que ele é até 22 kW, ele vai carregar o veículo de 3 kW até 22 kW. Então ele vai atender toda essa... Vai atender toda essa parte. A ideia do home, da calculadora, seria para uma coisa... que nem tipo o usuário vai lá, ele quer adquirir um carregador para casa dele, então ele vai usar essa calculadora para dimensionar o correto lá. Mas no caso do condomínio lá, do shopping, do hospital, aí a gente pode trabalhar nessa linha. Correto. Correto. Legal. Então, assim, hoje a gente tem então essa linha Romen, né? Que atende os residencial, porque pode ter um proprietário de um Audi que tem 11 kW e não importa o tempo de recarga. Sim, tá em casa. Então ele vai colocar um Romen. Não, legal essa informação. É porque eu já estava vinculando uma coisa na outra. Então, não. Eu posso ter na minha casa um home, eu tenho um Quid lá que eu comprei. Vou ganhar bastante dinheiro vendendo as coisas, né? Trabalhando aí que me ia ganhar bastante dinheiro, né? Exato. Até fica a dica aí, se quiser alguma coisa, né? E aí eu posso usar esse mesmo carregador, eu posso estar carregando, então, um Quid, posso estar carregando um Audi, posso estar carregando um Volvo. Porque a partir do momento que eu cheguei na minha casa, botei o carregador lá, ele vai... Muito importante, desde que tenha o conector tipo 2. Mas isso é meio universal agora? É meio universal, mas é importante saber que, por exemplo, o Nissan até 2022, ele não tinha o conector tipo 2, certo? Já o Nissan, agora 2023, ele mudou para o tipo 2. Então as fabricantes estão... Isso, estão se adequando a esse conector, ele é mais robusto, né? Também, mas então eu tenho um Nissan que eu vou comprar de segunda mão, não posso usar o carregador da Intelbras? Pode, porque a própria Nissan fornece um adaptador. Como o Tesla. O Tesla, ele tem um conector próprio dele, mas quando ele está vindo para o Brasil, ele vem com conector e já um adaptador para que funcione com os carregadores tipo 2. Certo. Interessante que é uma tendência, né? Já teve muito mais caro os carros elétricos, então está cada vez mais o preço chegando perto da população em geral pensar
né? E a tendência para o futuro é justamente o combustível fóssil tem esse problema, que vai acabar, né? Então as pessoas vão começar a pensar um pouco mais nisso e quem sair na frente, né, já vai se destacando. Eu já vejo assim, um futuro onde em cada supermercado onde você tem que deixar o seu carro lá, vai ter o carregador já para você aproveitar o tempo, né? Para você não precisar mais ficar parando. Daqui a pouco vai ter, se o pessoal, à medida que vão abraçando a tecnologia e entendendo que isso é uma realidade, né? Quem sair na frente vai ser quem, sabe, tiver ali, para que é tempo. Tempo é visão, dinheiro, né? tempo de vida, é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, se a gente puder estar fazendo uma coisa ao mesmo tempo, já está fazendo outra, aproveitamento. E aí entra numa outra pergunta, né? Porque, para abraçar essa tecnologia, a gente tem que ter um sentido, assim, financeiro principalmente. Claro que o gasto inicial vai ter um gasto inicial, mas a gente tem como saber uma comparação de gasto, assim, entre um carro elétrico e um carro a combustível, assim, porque muita gente pode estar assistindo aqui e, caramba, legal, muito lindo, mas será que eu vou economizar com mais ou menos? Eu vou acabar gastando mais, assim? Tem como saber essa comparação? Assim, hoje, por exemplo, usa um veículo, né? Vamos começar lá. Pega um Kwid ou qualquer carro elétrico, tá? Comparando já de arrancada. Você tem troca de óleo, tá? A cada 10 mil km ou a cada 6 meses, né? Acredito que seja isso. O IPVA que tu comentou. Mais o IPVA, tá? Pastilha de freio, ele acaba economizando também, diminui o desgaste dela. Porque, o carro elétrico? Sim, porque ele vai segurar no motor para poder repor um pouquinho de bateria. Né? Então, com isso, acaba tu estressando o freio um pouco menos. Né? Então, assim, tudo isso, se você começar a colocar na ponta do lápis, começa a valer a pena o veículo elétrico. Então, desculpa te cortar, digamos assim, numa média, se eu comprasse hoje um carro elétrico, por exemplo, e comparar com combustão, digamos ali que em torno de 2 a 3 anos ele já se pagaria essa diferença. Talvez sim, depende do teu tempo de uso, de uso, né? Tal, né? Agora, comparando em questão de combustível, que é onde que todo mundo quer saber. Né? Porque fica flutuando. Fazendo um cálculo rápido aí, pegar um veículo que faça 10 km na estrada, né? na cidade, né? Sim. Ele gasta em torno de R$600 por mês, né? Para andar com esse veículo, tá? Num carro elétrico, ele vai gastar em torno de R$150. Fazendo o cálculo ali, né? Cara, por mês aí, uma parcela. Nossa, é uma parcela. Tá? Realmente. Então... Mais a questão do freio, mais a questão do IPVA, mais a... Não, tem... E acredito eu que a própria seguradora, daqui a pouco começa a vir os incentivos, né? Do próprio governo, para poder fazer isso girar, para poder fazer isso acontecer, né? A gente está no Brasil, mas... Sim. De novo, eu não sou um especialista em veículos, né? Mas a gente começa a ver essas questões, mas, né? Pode ser, beleza. Tu não é um especialista no veículo, mas tu vai estar direcionando... Por que tu tá oferecendo um carregador? Exatamente. Qual a vantagem de ter um carro elétrico e um carregador? Por que existem modelos? Até tem como conectar ele na rede da internet, enfim. Por quê? Boa pergunta, boa observação. Então. Hoje nós temos, então, o Homem, né? Que ele é um carregador que ele vem protegido com cartão RFID, que é aqueles cartãozinhos de entrar no condomínio e tudo mais. Onde que eu bloqueio ele para não carregar e desbloqueio para ele carregar, para colocar numa vaga, num condomínio aberto, para o vizinho não carregar ali, isso. Depois nós temos o City e o Buses, que que ele faz? Ele tem a questão de um gerenciador, um software, né? Onde, conectado à internet, ele vai informar a localização que ele está para aquele motorista que vai... eu vou no condomínio da Vanessa e lá eu quero ver que tem um ponto para me carregar. Então vamos ter... Aguenta até lá o carro. Aguenta até lá. Vou ter que empurrar? Boa, ótimo. E se eu chegar lá e tiver alguém utilizando, eu posso mandar uma reserva da garagem para mim. Tu manda uma reserva para o carregador. Pelo app, né? Eu consigo mandar uma reserva que ele vai, assim, reservar o ponto. Se alguém for lá colocar para carregar, ele não carrega. Até você chegar com o teu carregador. Olha aí, tá? O seu veículo, colocar lá para carregar. E também, hoje, a questão fiscais, não pode vender energia elétrica, né? Algumas situações não pode. Mas você pode vender o tempo de uso, né?
Então, ele pode, com QR Code, colocar lá na frente, vai liberar o equipamento para ele carregar o veículo. Depois, quando ele sair, vai informar a quantidade de tempo que o veículo ficou lá. E aí, vezes R$1,20, R$2,20, legal, que vai cara. gerar um valor descontado do cartão de crédito do cliente, né? Ou adicionado no condomínio, né? Do morador também. Então, ou seja, pode-se usar uma garagem compartilhada com o nosso produto e a gente vai conseguir gerenciar essa garagem compartilhada. Legal isso aí. Show de bola, cara. Tá. Show de bola. Você Legal mesmo. abre um leque de cenário para colocar Exatamente, o produto. é uma coisa... Isso. Tá vindo aí, né? Tá vindo aí, o mundo tá mudando, então é muito bom saber que a gente já tem à nossa disposição, assim, ao nosso alcance, essas várias opções aí que você Sim. trouxe pra gente, né? E bacana. Gente, vocês têm mais alguma pergunta pra gente fazer aqui pro André? Deu pra esclarecer bem? Gente que tá acompanhando ali, quem tá acompanhando pelo YouTube, inclusive, depois, se vocês tiverem alguma dúvida específica, aproveita e coloca aí nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo aí. Depois a gente chama o André de novo. Não tem problema, estamos aí para ajudar. Beleza. Perfeito, gente. Então, queria agradecer a todo mundo, a presença de vocês, a presença do nosso convidado, André. E queria pedir a todo mundo que está assistindo a gente, que esperem que vai ter mais novidades, vai ter bastante conteúdo por aqui. Então, que se você ainda não assinou nosso canal, assina aí, curta logo esse vídeo, para ficar ligado aí nas próximas novidades. Certo, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Valeu e um até a abraço. próxima. Tchau.